Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo com a transmissão? Se vocês puderem mandar uma mensagem aqui, só para eu saber que vocês estão me ouvindo. Bom, vou guardar um pouquinho enquanto o pessoal está chegando. Conforme vocês estiverem me ouvindo, eu peço para vocês mandarem uma mensagem para eu saber que está tudo certo com a transmissão. Tá bom. Bom, já recebi algumas mensagens aqui no chat, então vamos começar. Um minutinho. Bom, primeiramente eu agradeço ao convite feito pela SPGC, pela oportunidade de apresentar esse webinar. Para vocês que estão nos ouvindo, eu peço que vocês interajam bastante, né? A participação de vocês é muito importante para a gente enriquecer a discussão. Caso vocês tenham algum comentário, enviem para nós, eu vou acompanhar o chat ao longo da apresentação. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu peço só que vocês iniciem a pergunta colocando uma hashtag, né? Aquele jogo da velha, né? O velho jogo da velha, que no final do webinar eu vou tentar responder, tá bom? Todas as perguntas. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre quem sou eu, né? Meu nome é Crissia Tigani, eu sou formada em gestão de empresas pela Unicamp, né? Vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência profissional. Eu trabalhei em gestão de projetos na Integra, né? Que é uma empresa júnior que dá consultoria em engenharia e gestão. Logo em seguida, eu entrei num projeto que ia fazer avaliação dos programas da FAPESP, né? Então, a gente trabalhou com avaliação de resultados, impactos de P&D e inovação. Esse trabalho aconteceu no GEOB. Em seguida, eu estagiei na Suzano, em gestão de contratos. Foi uma experiência bem bacana, porque eu pude analisar os processos de uma multinacional, né, de uma grande empresa. Então a gente sempre pensava em melhoria, né, para gestão de contratos, e isso foi uma experiência profissional bem interessante. Em seguida, eu entrei no mestrado em gestão da inovação, né? Na verdade, é mestrado em política científica e tecnológica, mas é mais fácil falar que é gestão da inovação, que basicamente é essa área que eu estou me especializando mesmo, né? Eu estou fazendo minha dissertação, estou já no finalzinho, né? No tema de Open Innovation. E nessa época eu me aprofundei muito no pensamento sobre inovação, né? E uma coisa que eu questiono, né, ao longo da minha carreira, desde o curso de gestão de empresas, a gestão do conhecimento para mim não era como eu vejo hoje, né? Na época que eu fiz a graduação, eu percebi que hoje em dia mudou muito a proposta do curso, né? Mas na época que eu fiz, estava muito voltado a falar sobre ferramentas, sobre soluções, então o sistema de informação, né? E eu não via como eu vejo hoje em dia, assim, que eu vejo a gestão do conhecimento algo que tem muita relação com resolver problemas das organizações, né? Ajudar as organizações a gerir problemas aliás, a ajudar as organizações a gerir conhecimentos ajuda ela a resolver muitos problemas que ela tem interno. E eu acho que isso foi uma coisa assim que deixou de ser destacado um pouco na época no meu curso, né? Eu deixei de observar as oportunidades, por exemplo, quando você vê o estudo de um caso, né? Talvez se tivesse tido mais análise de estudo de caso, a gente poderia estar mais próximo a essa prática, né? De usar as ferramentas que a gestão do conhecimento te disponibilizam, né? E quando eu fui para gestão da inovação, eu também senti a mesma coisa, né? Como vocês viram na Integra, eu estudei gestão de projetos e me parecia que tanto o papel que a gestão do conhecimento tinha em gestão de projetos quanto gestão da inovação parecia ser um pouco o mesmo, né? Uma coisa muito genérica. Falam assim, você tem que documentar tudo o que acontece nas etapas dos projetos, né? Para depois servir de lições aprendidas. Mas é só isso? Será que é só isso? Hoje em dia eu vejo diferente, né? A gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso.
Agora, falando um pouquinho mais da minha experiência profissional, então, enfim, depois eu dei algumas aulinhas lá na Unicamp, né, como aluna PED, professora PED, né, na verdade é como alguém que está auxiliando o professor, né, o professor docente. Então, eu dei algumas aulas de empreendedorismo, dei algumas aulas de gestão da inovação. Depois eu fui para a Natura, trabalhei com inovação aberta lá. E hoje em dia eu estou trabalhando na Impact com gestão do conhecimento. A Impact Consultoria, ela olha gestão de conhecimento de uma forma bem ampla. Vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Então vamos lá. Bom, qual que é a nossa proposta aqui hoje, né? A nossa proposta nesse webinar é falar sobre gestão de carreira e gestão do conhecimento, né? Por que gerir conhecimento? Como a gestão do conhecimento gera valor às organizações? Quais competências são importantes para o profissional que atua nessa área? Quais práticas podemos adotar para acelerar o desenvolvimento dessas competências? Esses todos vão ser temas que a gente pretende abordar aqui com vocês, tá bom? Bom, primeiro vamos começar falando por que gerir conhecimento, né? Eu imagino que muitos de vocês já têm claro sobre o que é conhecimento, né? Muita gente aqui até já trabalha na área, mas como o foco aqui é a gente falar com aquele pessoal que está começando agora, que está tentando entender o que é gestão do conhecimento para atuar, então eu vou recapitular um pouquinho, tá bom? Bom, então, eu acho que para começar, assim, quando alguém me pergunta o que é gestão do conhecimento, eu sempre falo o seguinte: bom, quando você está trabalhando, ninguém deixa você deixar seus arquivos só no desktop, certo? As pessoas falam assim, não, coloca no sistema, por exemplo, no SharePoint, né? Sempre as pessoas colocam em um sistema compartilhado, costumam compartilhar os arquivos, né? Por quê? Por que que, por exemplo, você coleta um monte de dados sobre o que está acontecendo no mercado? Por que que você coloca isso no sistema? Aí as pessoas começam a me falar. Ah, porque as informações que eu coloco lá têm valor, né? Elas podem gerar resultado para as empresas. Aí eu falo, não necessariamente. Veja, porque se você colocar dados, informações e jogar lá e deixar solto, perdido, não direcionar aquilo a ninguém que vai depois transformar aquilo em resultado, então você não tá colocando algo de valor, né? O que que são aqueles dados? O que que são aquelas informações? Aquilo é uma despesa ou é um bem da empresa? É um ativo ou é um passivo? As pessoas costumam acreditar que é um ativo. Mas veja, se você só jogar no sistema e abandonar lá, você só está tendo um custo de armazenar aquele arquivo, aquela informação. Só se ela realmente virar algo que pode transformar em resultado, só se ela estiver em um fluxo dentro de processos bem estruturados, ela vai conseguir realmente gerar valor para a organização. Então, se for só um dado, uma informação que não diz nada à maioria das pessoas, né, então aquilo não vai ser uma coisa que vai trazer resultados positivos para a empresa. O interessante é você compartilhar conhecimentos, porque conhecimentos, esses sim, podem mudar alguma coisa dentro da sua organização. Bom, então vamos explicar um pouquinho mais qual é essa diferença entre dado, informação e conhecimento. Dados são um conjunto de observações, números, palavras, registros brutos, geralmente lançados em sistema, ainda sem tratamento, que por si só tem pouca relevância do propósito, né? A partir do momento que esses dados são organizados, agrupados ou categorizados, passam a ter significado e tornam-se informações, capazes de agregar valor e influenciar decisões. Já os conhecimentos derivam das comparações, conexões, conclusões e relações de causa e consequência que indivíduos ou grupo de conhecedores são capazes de realizar a partir de uma ou mais informações. Tá? Como é que eu formei isso tudo aqui? Com base no Davenport, no Prozac, no TID, no Bassan e no Terra. Tá? Então, com base nas minhas leituras, eu dei uma resumida aqui o que é a diferença desses três. Outra do Davenport, outra informação interessante que eu acho que o Davenport passou para a gente e o Prozac, ele colocou que o conhecimento é uma mistura de experiências, valores, intuição e informação contextual,
formando um modelo mental que habilita a pessoa a interpretar, avaliar e tomar certas decisões acerca de casos, experiências ou informações. Eu acho bastante legal, para mim sempre fez bastante sentido essa explicação, porque ela traz um pouco daquilo que o Nonak Takeuchi também trazem, né? Que o conhecimento é uma coisa pessoal. Logo, o conhecimento é uma coisa muito viva, porque ele pode ser questionado, ele pode ser melhorado o tempo inteiro, né? Ele não é uma coisa estática, né? Ou indiscutível. O conhecimento ele se constrói a partir da inter-relação entre as pessoas, né? Então você tem o seu modelo mental, você conversando com outra pessoa, você troca, né, muito. Então, e gera novos conhecimentos, né? Então, eu acho isso super interessante, principalmente para mim que sou da área de inovação, para mim faz bastante sentido. Então, por que gerir conhecimentos, né? Então, organizações que desejam lidar de forma dinâmica com as mudanças do ambiente que estão inseridas precisam não só processar informações e conhecimento de forma eficiente, mas também criar conhecimentos capazes de recriar sistemas de conhecimento já existentes, buscando novas formas de pensar e fazer as coisas. Essa é do Nonaki do Takeuchi. Beleza? Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre isso, depois a gente vai discutindo, tá bom? No final a gente pode voltar a falar sobre isso. Aqui eu coloquei algumas das recomendações de leitura, né, que para mim foram bastante importantes, né? Faz muito tempo que eu estou na área de gestão do conhecimento e, assim, as recomendações que passaram para mim foram bastante valiosas, né? O primeiro livro que eu li foi o do Nonaki do Takeuchi, né, A Criação do Conhecimento na Empresa. Eu acho um livro riquíssimo, ele trata de gestão do conhecimento em vários aspectos. Eu acho que até fiquei bem surpresa, porque ele trata de temas que hoje em dia fazem totalmente sentido, né? Até sobre inovação aberta, eu vi elementos ali, por exemplo, que o Chesburg ele traz só em 2006, né? Mas o Nunaki Takeuchi já estavam prevendo algumas coisas, né? De interrelação com o pessoal de fora da empresa também pode gerar conhecimento, né? Pode proporcionar a criação de conhecimentos novos. Então, eu achei um livro fantástico, recomendo muito. Acho que ele traz desde a conceituação, muita clareza, né, até vários elementos que podem deixar a nossa cabeça um pouco enriquecida, com algum olhar estratégico aí. E o Davenport também, ele traz muitos conceitos básicos de forma muito clara, muito gostosa a leitura. Então, eu recomendo muito os dois, tá? Se vocês tiverem também outras recomendações, tá? De textos, de livros, de artigos, o que vocês acharem interessante, publicações em revistas especializadas, podem mandar para a gente se vocês quiserem jogar em perguntas aí depois no final da apresentação, eu transmito para todo mundo, tá bom? Bom, então vamos para mais um tópico. Como a gestão do conhecimento gera valor às organizações? Bom, vamos pensar um pouquinho como é que funcionam as organizações, né? Entram insumos, entram recursos, vão para a produção. Se a gente vai falando de inovação, tem um passinho atrás ainda antes, que é o desenvolvimento, né? Pesquisa e desenvolvimento. Mas já vamos pensar numa organização comum, né? De produção, que não vamos focar em inovação por enquanto. Então, entram insumos, entram recursos que vão para a produção, certo? E aí, o que acontece, né? Dentro da produção, a gente vai ter fluxos de materiais e equipamentos, né? Vão ter relações comerciais, vão ter fluxo de pessoas e vão ter fluxos financeiros, certo? Isso tudo são coisas que a administração comum está muito acostumada a gerir. Não tem dificuldade nenhuma até aí, certo? Então, o fluxo de entrada em material, equipamento, tudo está até no balanço patrimonial, as relações comerciais que as pessoas pagam pelo que você produziu também, né? Fluxo de pessoas, recursos humanos, né? Você contrata pessoas, isso também vai estar no seu balanço patrimonial, fluxo financeiro, tudo isso entra no balanço patrimonial. Eu acho que essa é uma forma fácil da gente pensar o que é um ativo tangível, né? É muito fácil a gente pensar se a gente pensar o que entra no nosso balanço.
né? O que a empresa está acostumada a gerir. E aí depois que ela passa pelo processo de produção, vai para a venda, distribuição e gera o quê? Produtos, gera resultados para stakeholders, certo? Agora, e os ativos intangíveis que a gente fala tanto? O que são esses ativos intangíveis, né? Bom, os ativos intangíveis, eles também estão em diversas partes do processo, né? Então, desde o processo de suporte até a parte dos processos estratégicos, eles também estão permeando toda a organização e estão gerando valor, ou não, né? Dependendo de se esse ativo estiver sendo mal gerido, ele pode não estar colaborando, por exemplo, a cultura. Às vezes, uma cultura que não é favorável à estratégia da empresa, ela pode não gerar um valor, ela pode até atrapalhar, né, a organização a alcançar seus resultados. Então, vamos dar uma olhadinha desde o começo do processo, né? Como é que funciona? Entram insumos, recursos, mas entram também o quê? Ideias, conhecimentos, né? Que é o que vai, às vezes, gerar o desenvolvimento de um produto. E aí a gente vai para a produção. Na produção a gente tem o quê? Processos, métodos, isso não tem um valor enorme. Não é o que faz a diferença entre uma empresa e outra, o jeito que ela faz as coisas, né? E isso não entra, né, no balanço. Ninguém coloca lá o valor de um processo, não existe, né? Então, redes, relacionamentos, as redes dos relacionamentos, muitas vezes, são elas que proporcionam os inputs, né? Que são as ideias, o conhecimento, né? Então, elas também possuem um valor riquíssimo, porque elas proporcionam os recursos, né? Para, às vezes, o desenvolvimento de um novo produto. Marca já é uma coisa que já é mais fácil tangibilizar valor, né? Já é uma coisa que hoje em dia as pessoas já estão conseguindo mensurar um pouquinho melhor, né? Reputação a gente consegue, a gente não consegue, né? Mais difícil. Quando a gente fala, eu vamos comercializar com essa empresa, porque eu sei que ela entrega no prazo direitinho, eu sei que ela entrega com qualidade. Isso não é tangível, né? Mas é importantíssimo, faz toda a diferença para o desempenho da empresa no mercado, né? Então, os modelos de negócios. E, bom, aí a gente vai para a venda, distribuição. Se for um novo produto, a gente fala de lançamento aqui, né? E aí vai gerar o quê? Vão gerar produtos, vão gerar resultados, certo? Mas também pode gerar ativos intangíveis, como por exemplo, capital intelectual, né? Propriedade intelectual, pode gerar uma patente, né? Então, isso tudo é para vocês terem uma ideia, se ter aqui alguns dos ativos intangíveis que são interessantes a gente gerenciar, né? E conhecimento é um deles, importantíssimo para funcionar todo o processo, né? Porque o conhecimento, ele que está desde o começo do processo, né? O conhecimento gera novos produtos, ele está dentro dos métodos, está dentro dos processos, está dentro dos fluxos das redes, das trocas internas e externas, né, de conhecimento. Está nos relacionamentos, né? Por que você se relaciona com aquela pessoa? Porque às vezes ela tem algum conhecimento, ela me ajuda com alguma coisa que eu não sei, ela está num departamento diferente do meu e eu preciso me relacionar com aquele departamento, né? Porque às vezes você precisa de um conhecimento de lá. Então, propriedade intelectual, o que é além de conhecimento, né? Um conhecimento que só você é detentor, que você pode pedir valor, né? Por você ter feito aquele esforço intelectual, né? Inovativo. E aqui também tem uma coisa bastante interessante que eu vou mostrar para vocês ficar um pouquinho, para ficar um pouquinho mais claro para vocês o valor, né, desses ativos intangíveis. De acordo com uma pesquisa da Ocean Tomo, né, de 1975, nessa época, quando eles fizeram a pesquisa, os ativos tangíveis representavam 83% do valor do mercado das 500 empresas que compõem o índice da S&P, né? Então, para vocês terem uma noção, em 1975, ativos intangíveis, eles representavam só 17% do valor das organizações, né? Mas esse cenário foi mudando, né? Esses números foram mudando
E ano passado saiu uma nova pesquisa, né? Eles fazem essa pesquisa esporadicamente, como vocês podem ver, né? Teve uma, aqui tá bem pequenininha para mim, teve uma em 1985, teve uma em 1995, teve uma em 2005 e teve uma em 2015, né? Que foi o ano passado. E conforme eles vão fazendo essas pesquisas, eles vão vendo esses resultados se alterarem, né? Eles vão vendo uma mudança, uma inversão. Antes, os ativos tangíveis eram mais valorados, agora são os ativos intangíveis, né? No ano passado, a gente percebeu aí uma grande mudança, né? 84% é o valor que representa os ativos intangíveis nas empresas hoje em dia. Interessante isso, né? E é uma tendência, eu acho que não vai parar por aí, né? Quando a gente pensa em inovação, por exemplo, né, o como está sendo importante as empresas se adaptarem aos clientes, né, desenvolvendo novos modelos de negócio, gerar novas ideias, o quanto que isso hoje em dia está sendo super importante, né? Então fica aí um dado só para vocês terem clareza de que isso não é só conversa de gestor do conhecimento. Bom, então a capacidade de gerar o conhecimento é a grande fonte de diferenciação, de desempenho e evolução do século XXI. Essa é uma frase do Beto do Vale, o chefe, que eu acho muito interessante, né? Depois, se vocês puderem ver as apresentações que ele fez aqui também sobre o valor, né, da gestão do conhecimento, eu acho muito interessante. Mas será que as organizações estão aproveitando bem o conhecimento disponível que elas têm? Bom, vamos ver. Uma pergunta para vocês pensarem aí. Aí agora podem interagir, mandarem seus comentários aqui para a gente para falar um pouquinho sobre o que vocês sentem, né, na organização de vocês, né? Vocês já passaram por algum sintoma desses daqui que eu coloquei na organização de vocês? Então, repetição de erros, perda de participação no mercado por não ter percebido mudanças no padrão de consumo dos clientes, incerteza sobre quais conhecimentos serão essenciais ao negócio no futuro, atividades de capacitação fragmentadas e sem direção, concentração de conhecimentos em poucos profissionais, né? Isso acontece bastante, né? Às vezes uma pessoa ela vai e faz um tipo de trabalho. Aí depois a pessoa fala, ela já trabalhou com aquilo, vamos envolver ela. E ela acaba sendo sempre envolvida, né? Repetidas vezes para ela ter aquele know-how, né? Para ela já ter tido uma primeira experiência, depois uma segunda experiência, uma terceira experiência. E de repente, quando você vai ver, só ela sabe aquilo na organização, né? Porque foi ela quem sempre estava participando de projetos relacionados àquilo, né? Se você não pegar outras pessoas, envolver ou fazer alguma forma dela transmitir aquele conhecimento, o conhecimento fica centralizado numa pessoa só. Isso é muito ruim, né? Porque se aquela pessoa vai embora, a organização às vezes perde o conhecimento, né? O conhecimento que pode ser, desculpa, pode ser até crítico, né, para a organização. Então, outro ponto. Perda de conhecimento relevante com a saída de pessoas, como eu comentei, pode ser, bom, por exemplo, a pessoa pode ser que ela vai se aposentar, que ela arranjou um outro emprego, né? Se o conhecimento não for internalizado, se não tiver uma transferência de conhecimento, né, para dentro da empresa, sair daqui e para dentro da organização, né? Então, a organização corre um grande risco, né, de perder o conhecimento. Outro ponto, baixo aproveitamento de conhecimentos disponíveis, reinvenção da roda, o conhecimento desenvolvido pela área de P&D não atende às necessidades do mercado, dificuldades de conciliar a execução do negócio com o desenvolvimento de inovações. Vocês já passaram por alguma dessas experiências? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Ó, a Valéria Gutierrez comentou sobre, além do conhecimento ficar centralizado, o profissional fica sobrecarregado. Isso é verdade, né? Quando a gente não envolve mais pessoas numa atividade só, acaba tendo uma dependência da organização daquela pessoa, né? Isso realmente pode acontecer, né? Do profissional ficar sobrecarregado.
Bom, não sei se alguém já teve algum problema aqui para visualizar a apresentação. Caso vocês tiverem, depois eu vou disponibilizar essa apresentação no SlideShare da Impact, tá bom? Então não tem problema. Depois vocês podem acessar, tá? Vai estar, o vídeo já está sendo gravado, depois vocês podem assistir mais tarde. E a apresentação vai ficar disponível. O Stefânio comentou que atinge todas as áreas. Os problemas de gestão do conhecimento atingem todas as áreas, sim. Porque acaba sendo em cadeia, né, o problema. Porque, por exemplo, né, se a gente pegar aqui, o conhecimento desenvolvido pela área de P&D não atende às necessidades do mercado. Vamos pensar, às vezes, né, é um problema que começa, por exemplo, na estratégia, né? Se a estratégia não define qual é a necessidade do mercado, né, o P&D, para ele justificar a existência dele, ele precisa desenvolver alguma coisa, ele começa a desenvolver uma coisa, qualquer coisa. Se ele não tiver uma estratégia bem definida, ele vai começar a trabalhar e às vezes não atendendo uma necessidade do mercado, né? Às vezes o marketing tem uma boa ideia do que ele precisa fazer, né? Porque ele tem uma ideia de como o mercado está se comportando, só que se ele não conversa, se não existe uma troca de conhecimentos, um fluxo de conhecimento entre as áreas, o que pode acontecer? Fica centralizado no marketing, o marketing fazendo relatórios que não chegam, por exemplo, no P&D, ou, por exemplo, o pessoal da estratégia, né, fazendo prospecção tecnológica, e aí depois se ele não passar isso para o P&D com clareza, né, o P&D pode ir por outros caminhos e depois não conseguir entregar e gerar valor, né, entregar o desenvolvimento de um novo conhecimento científico ou tecnológico, e isso pode acabar não conseguindo virar resultado, certo? Resultado positivo, a geração de um novo produto, no final fica lá atrás, né? Fala assim, tudo bem, você desenvolveu isso, legal, só que essa não é a nossa estratégia, né? Então, realmente, Stefânio, é um prejuízo que pode gerar em cadeia, né, a várias áreas da organização. E por que eu fiz aqui essa divisão, né, de inteligência, educação e inovação? Isso é mais ou menos do jeito que a Impact vê, tá? A gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento a gente vê lá na Impact como criar, capturar e mobilizar conhecimento, né? E aí, depois que a gente cria, captura e mobiliza conhecimento, a gente se preocupa em aplicar, gerando resultados tangíveis ao negócio da empresa, né? Só que a gente vê que a gestão do conhecimento não é uma caixinha isolada, ela permeia os processos da organização, né? Então, desde a estratégia até o operacional, a gente consegue enxergar atividades de gestão do conhecimento muito importantes, né? Então, a gente tem de atividades de inteligência de mercado, atividades de educação, onde você vai ter que transferir conhecimento entre os profissionais, e atividades de gestão de inovação, que você vai fazer o quê? Depois que você já capturou conhecimento, mobilizou conhecimento dentro da organização, você vai criar novos conhecimentos, né? A partir dos conhecimentos que você tem na organização, você vai cruzar esses conhecimentos e pensar como dar um próximo passo, né? E por que não até pensar em também pegar conhecimentos externos, né? Não precisa ser só da organização, se você trabalhar de forma aberta, você pode também acessar conhecimentos externos, juntar com os seus e criar novos conhecimentos, tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia geral, a Valéria comentou que talvez seja um bom desafio fomentar as redes e mantê-las vivas. Sim, nós vamos falar em redes daqui a pouco, Valéria, é isso mesmo. Isso é um bom caminho para curar alguns sintomas da organização, tá? Então, vamos lá, vamos continuar vendo aqui, né? Então, como que a gente pode gerir conhecimento com foco em resultado para curar esses sintomas que as organizações podem sentir? Aqui eles foram só alguns, tá? Mas é só para ilustrar um pouquinho, né, o que a ausência da gestão do conhecimento pode causar nas organizações. Então, vamos ver, o que eu resumi? Eu resumi muito aqui, né? O processo de gestão do conhecimento é muito mais estruturado do que isso, mas aqui eu coloquei alguns pontos chaves que eu acho que para quem está começando na área de gestão do conhecimento tem que ter alguma ideia, né? Então, processos estratégicos. Quais são os resultados almejados? Isso é muito importante, começar sempre pela estratégia e pensar em aonde você quer chegar com isso, né?
Porque tem muitas pessoas que eu li, achei super interessante, eu li um artigo sobre comunidade de prática. Vamos adotar aqui? Calma, não é assim. É igual você falar, eu vi uma amiga que estava tomando um remédio super legal, ela estava super mal, estava com uma dor de estômago, ela tomou um tal de omeprazol e, nossa, ela ficou tão bem. Eu acho que eu vou ficar bem, então eu vou tomar. E aí você toma, simplesmente nem sem nem pensar se você está com dor de estômago ou não. É mais ou menos isso. Você pensar em pensar em ferramentas e práticas de gestão do conhecimento antes de pensar em estratégia, né? Antes de pensar em qual é o resultado que você quer. Você quer que cure uma dor de estômago? Sim, não, entendeu? Primeiro precisa começar daí. Qual que é o sintoma da sua organização? O que que você tem visto que você precisa melhorar de desempenho? E aí, depois que você percebe que você tem que melhorar de desempenho, você vai criar uma estratégia para curar aquele sintoma, tá? Então, primeiro vamos pensar no diagnóstico, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente, inovação, né? Eu sempre faço uma relação com inovação porque é o campo que eu tomo mais tempo, né, presente, então meu raciocínio vai ser para esse lado, né? Então, inovação, o que que a gente faz? A gente faz prospecção tecnológica, primeiro passo, por exemplo, para a gente conseguir pensar como é que está o mercado, como é que está o mundo, o que vai acontecer daqui a alguns anos, né? E aí a gente pensa em nossa empresa, será que ela está preparada para isso? Será que a gente está atendendo essas necessidades do mercado, né? Esse é o questionamento, o primeiro questionamento. E gestão do conhecimento é a mesma coisa. Alguém chega e fala assim, olha, não está chegando a informação do pessoal do marketing aqui, isso está atrapalhando, está dificultando. Eu tentei acessar um arquivo e não consegui, eu preciso muito daquele arquivo, né? Ou, nossa, a gente está fazendo 1000 vezes esse mesmo erro, será que ninguém percebe? A gente não vai corrigir o jeito que a gente está fazendo as coisas, né? Então, a gente vai sentir qual que é o nosso problema e pensar uma estratégia para curar, tá? Aí depois a gente vai pensar em quais são os conhecimentos chaves para o alcance dos resultados almejados, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho, por exemplo, quando a gente está falando de prospecção. Então, a gente fala assim, a gente vai precisar desenvolver esse device, né? E o que a gente vai precisar para desenvolver esse device? A gente vai precisar de engenheiros, a gente vai precisar de um determinado conhecimento técnico. Quais são os conhecimentos essenciais que a gente vai precisar acessar? A gente vai precisar também do conhecimento do pessoal do marketing, que vai estar falando como é que esse device está sendo aceito pelo novo mercado, né? Então, a gente vai ter que falar com esse pessoal aqui também, a gente vai ter que falar com o financeiro para falar o quanto que a gente tem disponível para desenvolvimento desse novo produto. Então, assim, são várias áreas, quando você tem uma estratégia, são várias áreas que você tem que perceber que você tem que se interrelacionar. Então, aqui você tem que pensar em quais são essas áreas que você vai se interrelacionar e quais são os conhecimentos que você vai precisar dessas áreas, tá? Isso foram os processos estratégicos, tá? Agora vamos para os processos de suporte. Qual a estratégia de gestão do conhecimento é a mais adequada para gerir esses conhecimentos críticos, né? Então aí a gente já começa a pensar em gestão do conhecimento, né? Então, como é que a gente vai conseguir que a gestão do conhecimento faça essas áreas que a gente levantou, né? Esses conhecimentos críticos dessas áreas, como é que a gente vai promover um fluxo de conhecimento entre elas, por exemplo, né? E depois, quais as práticas e ferramentas podem viabilizar essa estratégia? A gente vai criar uma plataforma, a gente vai criar um projeto que vai estar dentro de um software, e esse software, as pessoas, todas que estão envolvidas no projeto, elas vão conversar entre elas. É mais ou menos isso, tá? Então, para deixar um pouco mais claro, né, esse passo a passo, né, dos processos cruciais para gerir conhecimento com foco em resultado, eu criei um exemplozinho aqui. Opa, tô voltando, desculpa. Pronto. Eu criei um exemplozinho pensando no sintoma baixo aproveitamento de conhecimentos disponíveis, tá? Então vamos imaginar que a gente está numa organização, me ajudem aí, vamos pensar todo mundo junto, a gente está com um problema. Baixo aproveitamento de conhecimentos disponíveis, tá? Vamos ter que melhorar aí os nossos processos organizacionais, porque a gente está vendo que a gente já desenvolveu conhecimento, mas a gente não faz gerar resultado.
Então, quais que são os resultados almejados? Vamos começar pensando por aí. Os resultados almejados é melhorar o desempenho organizacional através do aproveitamento dos conhecimentos disponíveis e já existentes na organização, beleza? Aí vamos passar para quais são os conhecimentos chaves para o alcance dos resultados almejados. A gente vai ter que ter conhecimento sobre quem são os detentores de conhecimentos críticos da empresa. Quem são os atores que está centralizado neles ou as áreas que está centrado neles, os conhecimentos críticos da empresa, que se a gente conseguir fazer eles se comunicarem, eles serem disseminados, isso pode gerar um melhor desempenho da organização, ou seja, a gente pode alcançar os nossos resultados almejados. Conhecimentos críticos. Eu estou falando aqui de conhecimentos críticos, para quem está começando agora, isso pode não estar claro. Então, eu vou dar aqui uma breve explicaçãozinha sobre o que são os conhecimentos críticos, tá? Então, é impossível a gente gerenciar todo o conhecimento que flui na organização. É muita coisa. Imaginem, todas as pessoas da organização, elas têm algum tipo de conhecimento, né? E tem uma troca de conhecimento. Se a gente fosse fazer isso com as milhares de pessoas que existem numa organização, né? Pensando, claro que isso tem muito a ver com o tamanho da organização, né? Com o porte da empresa. Mas imaginem, para uma multinacional, por exemplo, o quanto isso seria complexo ela conseguir mapear todo o fluxo de conhecimento. É muita coisa, né? Então, seria meio impossível, até porque esse conhecimento, ele é recriado o tempo inteiro, ele é vivo. Então, se você fosse conseguir mapear o fluxo de todas as pessoas da organização, quando você estivesse terminando, já tinha mudado, entendeu? Mas é possível gerenciar os conhecimentos, os fluxos de conhecimentos que contribuem de forma mais significativa, mais decisiva para o negócio, tá? Então, isso a gente consegue fazer. Então, como que a gente pode trabalhar com isso, né? Primeiro, a gente tem que tentar ver tudo que as áreas, os departamentos, tudo que elas desenvolvem internamente para o resultado, né? Para a atividade fim da empresa. Quando a gente começa a ver, né, como as áreas se desempenham, a gente começa a ver os conhecimentos relevantes ali, em cada área, como eles contribuem para a geração de resultado. Só que quando a gente faz esse primeiro passo, a gente pega assim uma sopa de letrinha, vem assim muitos conhecimentos. Depende muito do projeto, né? Mas na experiência que eu tive com algumas empresas, pode variar muito, assim, dependendo se você for fazer de toda a organização esse mapeamento, chega a ser milhares de conhecimentos, é muita coisa. E aí você precisa fazer o quê? Você vai tendo que peneirar, né? Falar, não, vamos ver aqui desses milhares aqui, quantos que realmente são críticos. Você vai tendo que afunilar, afunilar, afunilar. E aí depois você vai ter que organizar um pouquinho, né? Às vezes em área de conhecimento, para não ficar aquela sopa de letrinhas gigantesca, né? Então, um dos métodos que a gente usa é fazer a taxonomia de conhecimentos. E aí, depois que você tem uma clareza de como funcionam todos os processos dentro da organização, aí quando você olha, você tem uma visão muito mais clara de quais são os conhecimentos críticos. Aí você pode selecionar de forma, depois que você já tem de forma organizada, né, todos os conhecimentos relevantes para o negócio, fica mais fácil você identificar quais são os conhecimentos críticos, tá? Então aí, isso daí é muito importante para a gente não se perder, tá? Para a gente conseguir fazer a gestão do conhecimento focada em resultado. Então vamos voltar lá para o nosso desafio. Então, e os processos de suporte, né? Qual que é a estratégia de gestão do conhecimento seria mais adequada para gerir esses conhecimentos críticos? Digamos que a gente já selecionou os conhecimentos críticos, tá? Então, um método seria esse que a Valéria Gutierrez, desculpa, Valéria, que a Valéria Gutierrez citou, né? Que é a colaboração em rede, né? E quais as práticas, técnicas e ferramentas podem viabilizar essa estratégia? O mapeamento de redes de conhecimento, né? Dos fluxos de conhecimento, essa é uma ferramenta importante, combinado com ferramentas de apoio ao compartilhamento de conhecimento no dia a dia dos colaboradores da empresa. Porque não adianta você fazer só um mapeamento, também tem um mapeamento lindo, bonitinho, falando, nossa, que super interessante, e depois você não proporcionar essa interação nos fluxos de conhecimento, né? Você não incentivar que as pessoas troquem informações,
troquem conhecimento, então você precisa dar ferramentas de apoio para elas fazerem isso também, né? Então, aqui um pouquinho sobre colaboração em rede, né? Toda organização tem as suas estruturas e processos formais. Porém, a maior parte do conhecimento flui por meio das redes de relacionamento e colaboração não formais. Ou seja, aqui a gente tem uma forma de pirâmide hierárquica, né, para ilustrar um pouquinho o que a gente está falando, como funcionam os fluxos formais, né? Eles funcionam de baixo para cima, de cima para baixo. Então, o operacional manda para o estratégico pensa sobre o que aconteceu no operacional e desce informação para baixo, né? Ele vai, sobe, desce. Mas como que isso funciona, né, no fluxo informal? É assim no dia a dia? Não, não é assim no dia a dia, né? No dia a dia você conhece alguém da área tal, aí você pega o telefone e fala, preciso de ajuda, preciso de tal coisa, tal, né? Você tem os relacionamentos dentro da sua organização, se você souber acionar quem sabe das coisas, isso é um valor enorme para você como profissional, né? Às vezes você não precisa saber de tudo, mas se você souber quem sabe, já ouviu essa frase? Você não precisa saber de tudo. Mas se você souber quem sabe resolver esse problema, então você vai sair bem, né? Então, isso por quê? Por causa dos fluxos informais. E isso é uma coisa muito positiva dentro das organizações, né? E acontece muito mais até esse fluxo informal do que o fluxo formal, tá? Só que aquilo, se ficar só informal, se ficar lá tácito na cabeça das pessoas, a gente perde muito valor, né? Porque às vezes alguém tem um contato importante da área de marketing, um cara que manja pra caramba, só que eu não tenho. E aí? E aí eu vou deixar de acessar aquele conhecimento importante, né? Claro que o ideal seria que tudo tivesse formalizado, mas tem algumas coisas, por exemplo, o know-how do cara, ele vai me passar algumas dicas importantes, né? Não estou falando aqui só de documento, só de coisas que tem que estar explicitadas, né? Mas tem muita coisa que o cara às vezes vai, ó, senta aqui, vou te mostrar como é que a gente faz, né? Então, quer dizer, ele simula, ele me proporciona a vivência, né, que ele tem. Então, isso é muito rico, né? E que num fluxo formal não funcionaria, né? Então, a gente precisa trabalhar com o quê? Com redes, né? E as redes, elas são capazes de formalizar não, de explicitar esses fluxos informais de conhecimento, tá? Então, isso é muito interessante, porque quando a gente faz um mapeamento de redes, aqui tá um exemplo aqui de fluxo de conhecimento sobre um determinado tema, né, numa organização brasileira, de um trabalho feito pela Impact, e é super interessante, porque você começa a ver que tem pessoas, né, que são chaves ali, e aquelas pessoas, depois você pode trabalhar com elas de várias formas. Quando você descobre que ela é uma pessoa chave, que ela tem um conhecimento, um know-how interessante, né, você pode trabalhar de várias formas com ela. Ela pode disseminar aquele conhecimento, a gente pode pensar em práticas de aprendizagem, né, como que ela pode internalizar aquele conhecimento para a organização. Isso é muito importante, porque se ela for embora, a gente vai perder tudo, né? E outra coisa importante é fazer ela disseminar até para as outras pessoas poderem ampliar aquele conhecimento dentro da organização, se ele for rico, né? Para a organização, se ele é um conhecimento crítico. Então, trabalhar em rede é uma coisa muito bacana. Tá, e aí a gente falou, depois que a gente mapeou, né, o conhecimento crítico, depois que a gente fez a rede, o que que a gente faz com isso? A gente fica olhando para ela, admirando, falando como ela é bonita? Não, né? A gente vai pensar quem são essas pessoas, então a gente vai ter que disponibilizar, por exemplo, como se fosse uma páginas amarelas, sabe? Que você vai lá, acessa e vê com quem você tem que falar. Qual é o telefone daquela pessoa? Você precisa de tal coisa. Então, com quem você fala? Como você acessa, né? Então, isso é uma forma interessante, né? Fazer uma lista onde você possa divulgar para as pessoas quem são as pessoas chaves para falar de determinado assunto, tá? Isso daí é uma prática interessante. Mas existem muitas outras, né? Porque a colaboração em rede, ela acontece em várias circunstâncias, né? De compartilhamento e construção de conhecimentos e ideias. Essas oportunidades, elas devem ser integradas no dia a dia do profissional por meio de soluções articuladas de gestão do conhecimento.
Então, quando as pessoas estão em reuniões, seminários, convenções, cursos, chats, isso são formas de você, através de eventos, gerar troca de conhecimentos, né? Aproveitar aqueles fluxos. Então, quando você descobre quem são as pessoas chaves, você pode, por exemplo, convidar ela para fazer um seminário ou dar um curso sobre aquele tema que ela entende bastante, né? Para disseminar o conhecimento na empresa. No próprio dia a dia, nas atividades profissionais também, né? A interação com os colegas, acesso a informações, artigos, documentos. Nossa, já são 11h50. Nossa, gente, eu vou passar um pouquinho do tempo. Eu falo muito. Desculpem, mas eu falo muito e eu ainda achando que ia ser pouca coisa, tá vendo como que é? Gestão do conhecimento é assim, né? A gente acaba se empolgando. Vocês vão ver, ó, para vocês que têm interesse de entrar na área, vocês vão ver. É uma coisa realmente muito gostosa de ver, porque você, quando começa a se aprofundar no tema, né, da gestão do conhecimento, você vai vendo o quanto existe de oportunidade, de riqueza, né, quantos problemas poderiam ser solucionados de forma simples, né, se as organizações usassem a gestão do conhecimento, né. Então, eu vou talvez me estender um pouquinho aqui, tá? Se vocês estiverem com o tempo apertado, depois vai ficar gravado, então aí vocês assistem o restinho depois, tá bom? Bom, que mais, né? Além disso, os ambientes virtuais, eles também podem proporcionar muita riqueza, né? Então, consultas, contribuições, publicações de documento, páginas amarelas, fóruns, chats, né? Isso tudo é bem interessante. Então, assim, não adianta você só proporcionar, né, construir uma rede, depois você tem que pensar na interação entre esses atores, tá? Então, e aí vocês podem me perguntar, tá, mas você sugeriu fazer colaboração em rede, mas como que você chegou até esse raciocínio, né? Isso tem muito a ver, assim, com o know-how, né, a experiência do dia a dia. Então, lá na Impact a gente realiza muitos projetos, então a gente aprende muito isso lá no dia a dia, na prática, vendo, né, o pessoal mais experiente tem muito conhecimento, para eles é muito fácil, assim, porque eles já fizeram diversos projetos, já trabalharam com diversas práticas de gestão do conhecimento, né? Então, para a gente participar desses projetos é bastante interessante lá, porque a gente vai começando a pegar uma noção. Só que a gente também tem que fazer lição de casa, né? Então, aqui estão dois textos que são básicos, assim, mas acho que para quem está começando, eu acho que é interessante, né? Que eles descrevem algumas técnicas de gestão do conhecimento, tá? Então, para quem está começando, se quiserem dar uma olhadinha, acho que vale a pena. E aí vamos falar um pouquinho das competências do profissional de gestão do conhecimento, né? Bom, eu acho que o primeiro passo quando você vai introduzir, né, a abordagem de gestão do conhecimento na sua empresa, eu acho que quando você vai implementar alguma iniciativa, o primeiro passo é você entender do seu negócio, tá? Então, você tem que entender, porque não adianta você dar soluções, como eu falei, que não satisfaçam realmente a demanda da organização. E se você começar por aí, a empresa nunca vai dar o devido valor à gestão do conhecimento, porque ela vai achar que é uma coisa que você está fazendo aquilo sem muito objetivo. Então, assim, para que eu vou gerar, vou colocar tanto recurso aqui, se depois fica só blá blá blá, fica só no discurso e isso não muda nada aqui dentro, né? Já ouvi alguns clientes falando isso, né? Ah, eu já tô meio de saco cheio, porque, pô, sempre é muito bonito no discurso, mas na prática não muda nada, né? Então, isso é complicado, né? Às vezes a gente vê uns clientes aí traumatizados com antigas consultorias, ou até porque ele tentou iniciar uma área, né, dedicada à gestão do conhecimento, só que ela não estava voltada a resultado, né, a geração do resultado, então acabou gerando uma frustração, né? Isso é muito ruim porque perde a credibilidade. Depois fica mais difícil você introduzir, mais difícil você instaurar uma cultura, né, dentro da empresa que entenda a importância da gestão do conhecimento, né? Então, um ponto que eu acho importante é curiosidade, né? Isso é muito uma característica quase que pessoal, mas eu acho que conforme você vai entendendo a importância, você consegue desenvolvendo um pouquinho mais, tá? Empatia também, né?
que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, né? Então, isso é importante porque você vai ter que interagir com diversas áreas, não necessariamente só a sua. E aí você vai ter que entender, né? Não adianta você chegar lá e falar, nossa, você faz assim, eu não acredito, que horror, né? Nossa, não, tá fazendo tudo errado. Você não pode fazer assim, sabe? Porque você vai gerar uma rejeição. A pessoa vai falar, pô, eu tô dando tudo de mim, você não tá entendendo. Eu não sei se eu concordo com você, que tá tudo errado, né? Então tem que ter um jeitinho, né, de lidar, de você se aproximar da área, entender que aquilo é difícil, né? Para mim, eu vejo muito, eu relaciono isso muito com a minha experiência, né? Porque eu vejo que quando eu estava lá na universidade, né, eu não me despertou tanto o interesse por gestão do conhecimento, sendo sincera, né? Porque eu não entendia, para mim parecia assim, até porque eu acho que foi falado muito sobre o sistema de informação, parecia assim, é só simplesmente fazer gestão do conhecimento. Você vai lá, faz, já existe um sistema de informação, onde você vai lá, põe dado, acabou, pronto, é isso. Né? Então não me mostrava muito o desafio e as oportunidades, né? Mostrava como eu poderia solucionar problemas, né? Então é muito isso. Quando a gente entra numa área, né, um departamento que não é o nosso, a gente tem que ter empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro, tem que entender por que ele está com aquele problema, se colocar, né, no lugar dele e falar assim, pô, ele trabalha com outra área, não é obrigação. Quer dizer, gestão do conhecimento deveria estar na cabeça de todo mundo, mas talvez a gente também não saiba muito sobre as áreas deles, né? E talvez coisas que eles acham que são super valiosas também para o negócio da empresa. Então, a gente tem que ter humildade, né? De levar, conseguir transmitir o nosso conhecimento sem parecer que a gente está julgando, né, a ação dos outros, né? Isso ajuda muito, assim, na aceitação, na mudança do jeito de pensar das pessoas, né? Para evitar rejeição. Visão estratégica. Bom, isso a gente já falou um pouco, né? Eu não vou prender muito aqui para a gente não passar muito de tempo, né? Mas a visão estratégica é essencial. Você tem que saber onde você vai chegar, né? Comprometimento. Isso é importantíssimo, porque quando você está tentando fazer as pessoas entenderem o valor da gestão do conhecimento, né? Você vai se deparar com algumas barreiras, talvez, né? Na hora que você está introduzindo a gestão do conhecimento, quando ela ainda não tem uma cultura preparada. Às vezes as pessoas vão priorizar outras tarefas, né? Que talvez gerem resultados mais rápido a curto prazo, por exemplo, né? Então, você precisa mostrar o seu comprometimento, você tem que se mostrar engajado, motivado, porque isso contagia as pessoas, né? Se você tiver isso dentro de você, é mais fácil, tá? Então, agora, se você, por exemplo, atrasar aquele compromisso, se você desmarcar aquela reunião, vai perdendo, né? Vai perdendo aquela energia, vai perdendo aquela motivação das pessoas trabalharem com isso. Então, para levantar a bandeira, não pode, né, ser descomprometido, não pode não estar entendendo a importância disso, isso tem que partir de dentro da gente, né? Essa motivação, esse engajamento. Tem que ser colaborativo, né? Então, como eu já falei, quando você chega na área, eu acho que é muito essa postura que você tem que ter de colaboração, de troca. Você tem que entender o problema do outro, ele vai te dar muito insumo para você saber quais vão ser as práticas que você vai precisar implantar na organização para ela gerir melhor o conhecimento, tá? Então, tem que entender que é uma troca. Eu acho que essa que é a postura. E você tem que ser facilitador, né? Você tem que estar mostrando que você está fazendo aquilo por alguma causa que você acredita, né? E ajudar, né, as áreas conversarem entre si. Se você perceber que às vezes existem alguns problemas, né, de comunicação entre as áreas, né? Então você tem que tentar não deixar que esses problemas atrapalhem, né? Que as pessoas criem um norte único, que vão numa mesma direção. Eu acho que é um pouco isso. Aqui vão algumas sugestões de práticas que podem apoiar o seu desenvolvimento profissional, né? Eu acho que existem duas formas da gente ter aprendizagem, né? Que é a aprendizagem empírica, que é aquela que é mais relacionada à vivência, compartilhamento. Então aí vale falar sobre experiência, né? Não esperem, nossa, você terminar um curso de pós-graduação em gestão do conhecimento para você ter coragem de começar a
a desenvolver alguma coisa na sua organização, sabe? Não fique esperando. Começa. Vai lendo, vai conversando com pessoas, vai preparando o terreno, vai indo aos pouquinhos, mas começa, porque é a experiência que te traz o conhecimento, né? O que a gente, até na área de inovação, né, tem um livro que se chama The Lean Startup, que já virou um clássico, né? Porque a gente agora não trabalha mais de forma linear na inovação, né? A gente não faz um planejamento, executa um plano e chega em um resultado. Isso é uma coisa que há muito tempo já mudou. Hoje em dia a gente começa, a gente tem um norte e a gente começa e a gente vai levantar uma série de hipóteses para resolver aquele problema ou para alcançar aquela oportunidade. E aí a gente vai testando cada uma dessas hipóteses, né? E conforme os resultados desses testes, a gente avança ou dá um passo atrás e repensa na hipótese, tá? Isso também se aplica à gestão do conhecimento, porque tudo que está relacionado à criação de algo novo, por exemplo, você vai implantar uma área voltada à gestão do conhecimento, é inovação, entendeu? Você está fazendo uma inovação de processo, né, na organização. Então, isso também se aplica. Você começa com algumas hipóteses, né? Você vê um diagnóstico, você começa com algumas hipóteses que podem auxiliar a empresa a resolver aquele diagnóstico negativo. E aí você vai testar. Não testar aleatoriamente, assim, é claro que existe todo um. Você vai estar alinhado à estratégia, né? Você vai pensar vai fazer as perguntas certas para tentar acertar. É claro que não é um chute, né? Mas através dessa tentativa, com certeza você vai ter muitos aprendizados, você vai ter lições ali que podem, para um próximo semestre, dar um passo à frente, ou até porque não manter naquele passo, né, que você estava trabalhando, mas trabalhar um pouquinho nele para ele melhorar. Então, experiência acho que é uma coisa que é super interessante, né? Estou há pouco tempo na área de gestão de conhecimento, mas eu já trabalhei com 5, 6 projetos aí com empresas de grande porte, e eu acho que vale muito mais do que às vezes você fazer um curso. A gente até brinca, a gente fala, nossa, a experiência que a gente está tendo aqui em meses de Impact, eu não teria como MBA, talvez, sabe? Porque no dia a dia você aprende muito, muito mesmo. Se você não tiver se você não tiver possibilidade, né, de ter experiência, simulações podem ajudar. Então, às vezes você lê um estudo de caso, né, testar, né, algumas hipóteses com alguém, isso daí pode ser uma coisa interessante, né? Mas trabalhando de forma dinâmica, tá? Porque o estudo de caso normalmente é um pouco mais teórico. Mas você pode, com uma equipe, com um grupo de estudo, às vezes criar algumas atividades de simulação que podem ser bem interessantes para o seu aprendizado. Demonstração prática, então, se você está no dia a dia da organização, se a sua organização já tiver uma área, né, voltada à gestão do conhecimento, às vezes você pode conversar com alguém que é um pouco tem um pouco mais de experiência de casa, né? Então essa pessoa às vezes ela pode demonstrar como é que a sua organização trabalha com gestão do conhecimento. Pode ser que ela já tenha algumas iniciativas, né? Isso é bastante interessante você ver como é que funciona na prática, né? Mentoria, coaching, é muito bom, vale muito a pena você se aproximar de pessoas que são mais sêniores, que se abrem, né, para te ajudar. Isso, nossa, para mim, assim, tem tido muito, muito valor. Então, boas práticas, storytelling, que eu vou comentar daqui a pouquinho um pouco mais como que a gente trabalha na Impact, que a gente tem um exemplo bacana. Eventos, né? Sempre tem bastante troca, comunidades de prática, vídeos, cursos práticos. Isso tudo é bastante interessante. E a aprendizagem teórica, né? Eu passei para vocês algumas referências aqui que eu acho que são importantes. Eu acho que tem, nossa, muita riqueza nos livros que eu recomendei. Então, eu acho que ela também é bastante válida, né? Não dá nem para ficar só na teoria nem na prática. Eu acho que o ideal é você combinar um pouquinho do mesmo. Eu vejo isso também na minha trajetória, né? Porque na minha trajetória eu equilibrei um pouquinho de vida acadêmica, fui fazer mestrado e equilibrei com experiência prática, né? Até isso é um pouco conflitante, porque é difícil você conseguir fazer mestrado, trabalhando e tudo mais. Mas, nossa, a riqueza que eu tive, né? Nesse tempo que eu estou no mestrado, trabalhei na Natura e trabalhei na Impact. Nossa, a experiência que eu tive e o quanto isso agregou até a minha teoria, né? Escrevendo a dissertação, é inimaginável, assim, né? Vale muito a pena.
Então, o que mais, né, de aprendizagem teórica? Dá uma olhada nos processos, nos materiais, nos manuais que existem formalizando, né, como que sua empresa trabalha, com gestão do conhecimento, estudo de casos, lição aprendidas, consulta livros, cursos teóricos, e-learning, tutoriais, curadoria. Curadoria é muito legal, a gente faz também na Impact, isso está sendo muito interessante, porque sai coisa nova o tempo inteiro em revistas especializadas, né? Tem muito. Eu até poderia passar uma recomendação, depois eu vou ver se eu consigo divulgar aí para vocês algumas das fontes que eu acompanho semanalmente, né? A Impact, cada um, assim, tem uma função de ser um pouquinho de curador, de conhecimento, né? A gente acompanha tudo que está saindo, tanto nos acadêmicos, quanto o pessoal do mercado, o que está sendo falado, e, nossa, é muito legal, é muito bacana mesmo, enriquece bastante até as nossas discussões dentro de casa, né? Escrever artigos também, isso a gente também faz, a gente escreve para o nosso blog, né? Isso é bacana porque a gente tem muito conhecimento tácito, a gente acumula muito conhecimento tácito participando de projeto, né? A gente vê muita coisa, aprende, mas fica aqui. Agora, não adianta ficar aqui, né? Porque as outras pessoas, por exemplo, da minha própria equipe, não, às vezes não tem a mesma percepção que eu, às vezes não ouvi um comentário, alguma coisa que aconteceu lá naquele projeto, né? Que às vezes gera um aprendizado rico, né? Então é muito interessante a gente escrever artigos, porque a gente tira daqui e explicita, né? E quando a gente explicita é até interessante, parece que a gente entende mais as coisas, não sei, eu tenho essa sensação. Eu acho que eu aprendo quando eu escrevo também, né? Então eu acho isso daí uma dica, né? Pode ser, cada um tem seu jeito de aprender, para alguns preferem ser mais empíricos, outros preferem ser mais teóricos, aí vai de você entender, né, como que é o seu jeitinho, né, de aprender. Mas pense sempre em abrir um pouco a cabeça, mesmo que você não goste de ler muito, então faz um esforcinho, porque tem alguns livros, tem alguns autores que realmente, nossa, dão contribuições muito interessantes, tá? Então, aqui para um caso, né, de storytelling, né, aqui, esse quadro, ele representa a experiência dos profissionais que trabalham na Impact, tá? Então, cada um dos profissionais que trabalham na Impact já trabalhou em diversos projetos, tá? Então, aqui está um pouquinho dos projetos, a gente conseguiu reunir os projetos de todo mundo aqui, né? Então, o que eu quero passar para vocês? Imaginem só se eu, nova, entrando lá, né? Quanto tempo eu levaria para conseguir ter todo esse know-how aqui, né? Saber de tudo que aconteceu em cada um desses projetos, pegar todos os aprendizados, são anos, né? Para eu ser consultora e conseguir trabalhar em tantos projetos assim, em grandes empresas e ter o aprendizado que toda a minha equipe tem, né? E como é que a gente faz, sendo que a Impact como organização, ela precisa, né? Não pode repetir erro. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, que a gente percebeu que não deu certo numa organização, a gente foi lá e resolveu de alguma forma. Aí depois, quando a gente for trabalhar com outra organização, a gente já tem que fazer do primeiro jeito, né? Como é que a gente faz, né? Uma é claro, a gente trabalha com metodologia lá, então as metodologias já estão explicitadas, né, para as soluções que a gente oferece. Mas e aquele conhecimento que não é tão fácil de explicitar, né? O know-how, aquilo que tem a ver com vivência, aquilo é um pouquinho mais difícil, né, de passar. Então, como é que a gente faz? Bom, lá na Impact a gente trabalha com storytelling, né? Então, a gente faz reuniões trimestrais lá na Impact para diversas coisas, fazer prospecção, pensar em estratégia, pensar em próximos passos para crescimento da empresa, né? Mas uma coisa que a gente sempre arranja tempo, e não é pouco tempo não, mas às vezes, ó, por exemplo, a última reunião a gente conseguiu fazer isso daí em um período quase que eu acho que de um dia inteiro, porque foram 2 períodos, a gente pegou 2 dias para fazer. E acho que 2 partes da tarde, alguma coisa assim. E a gente dedica tempo a isso sim, por quê, né? Porque é muito interessante, a gente pega. Nem todo mundo consegue participar de todos os projetos que acontecem ao longo de um trimestre, né? A equipe vai se dividindo. Então, a gente faz uma dinâmica lá, baseada em storytelling, a gente enriquecer um pouquinho o processo, né? Para ficar mais dinâmico.
Mas o que que a gente faz? A gente coloca a pessoa lá no bola na fogueira. Ela senta lá na frente, conta pra gente tudo que aconteceu no projeto, conta pra gente o que que deu certo, o que que não deu certo, o que que foi curioso, o que que você acha que a gente tem que levar para os próximos projetos, o que que a gente acha que tem que melhorar, corrigir. O cliente gostou, o cliente não gostou, né? Isso a gente faz e é riquíssimo. Nossa, se a gente não tivesse, a gente ia perder muita discussão interessante e aprendizado, né? Para mim, é como se eu já tivesse participado num semestre de quase de 10 projetos, porque eu já ouvi história de quase 10 projetos, né, em um semestre. Né? Eu estou um pouquinho mais que isso, mas praticamente isso, tá? Então, esse é só um exemplo de prática, tá? Eu deixei aqui já para vocês algumas referências de outras, se vocês quiserem se aprofundar, se vocês quiserem conversar mais sobre práticas específicas, sobre que vocês quiserem, tá? Eu tô aberta. Eu vou passar para vocês aqui o meu contato, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha agora nas perguntas. A gente já passou 10 minutos do tempo, mas eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas e vou tentar responder rapidinho o que tiver. E se vocês quiserem ir conversando comigo, eu tô aberta, tá bom? Então, ó, tá aqui o meu e-mail da Impact, tá aqui o site da Impact. Eu vou colocar no SlideShare. O SlideShare também é uma coisa bacana para quem está começando, se vocês quiserem olhar. Tem muito material no SlideShare da Impact que eu acho que pode ajudar um pouco mais entender a metodologia de gestão de conhecimento, entender algumas práticas, como a gente soluciona alguns daqueles sintomas que eu citei, né? Tem outros sintomas, né, que as empresas têm. Então, ele tem muita coisa interessante, tá bom? Então, agora eu vou dar uma olhadinha nas perguntas. Obrigada pela participação de vocês, fiquei muito feliz. Deixa eu abrir aqui. Bom, algumas pessoas falaram que não estavam vendo a tela. E também teve gente que falou que não ouviu a apresentação. Eu espero que a gravação tenha dado tudo certo. Né? Depois vocês assistem. Tem uma pergunta. Estamos observando que as redes são muito importantes no fluxo de conhecimento da organização. De qualquer forma, podemos entender como são as redes em torno de um conhecimento específico? Alguma metodologia que nos ajude nisso? Sim, né? Porque a gente pode olhar tanto para todos os conhecimentos da organização, né? E aí pensar no negócio da empresa, a gente pode pensar, né? Como que a gente vai selecionar os conhecimentos críticos, né? Para o resultado no negócio, e aí a gente pode trabalhar com todos esses conhecimentos críticos, né? Fazer uma rede pensando em todos esses conhecimentos, vai dar uma rede bem grande. Mas a gente também pode pensar em um único conhecimento, né? Então, digamos que a gente esteja falando sobre, não sei, algum tema que possa ser bastante transversal, tá? Se a gente tiver algum tema que seja bastante transversal, que vai ter em várias áreas, vários departamentos, diversas perspectivas sobre esse tema, por exemplo, parceria, tá? Parceria, vamos dizer que a nossa empresa está trabalhando com inovação aberta e ela quer fazer parceria com acadêmicos, com ICTs, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar com esse conhecimento de fazer parceria? Bom, vai ter o pessoal de propriedade intelectual que vai falar o que que a gente tem que evitar para não correr nenhum risco. Vai ter o pessoal do jurídico envolvido. Vai ter o pessoal que vai estar falando assim, depende. Aqui, por exemplo, a gente não faz teste com animais, né? Então tem o pessoal de biodiversidade, por exemplo, que pode estar envolvido. E aí esse pessoal pode também trazer contribuições falando, olha, se o parceiro fizer teste em animais, então, isso não tem muito a ver com a cultura da nossa empresa, então a gente não vai querer se relacionar com esse parceiro. Então, a gente pode fazer uma rede pensando em um único conhecimento, que é a gestão de parcerias, por exemplo, e envolver diversas pessoas da organização que podem contribuir para a formalização dessas parcerias, né? Isso é só um exemplo, tá? Então, sim, a gente pode trabalhar tanto com diversos conhecimentos, pensando em gerar resultado para o negócio, quanto a gente pode pensar em um único conhecimento, sim, tá? E pensando sempre que a gente pode ter interações formais e informais, internas e externas, tá bom? Tem mais uma aqui. Falando em conhecimento, as organizações devem gerenciar todos os conhecimentos organizacionais,
Então, não, foi aquilo que eu expliquei. Não, não todos, seria impossível, né? Porque os conhecimentos são vivos e são muitos. Então, a gente tem que pensar primeiro em quais são os conhecimentos relevantes para a estratégia do negócio, da empresa, e depois a gente vai pensar entre todos esses conhecimentos relevantes, quais são os críticos, quais são aqueles que a gente tem agora, a curto prazo, que trabalhar com eles, porque eles gera um impacto muito grande no resultado do negócio, tá? Só que isso é uma coisa que é interessante fazer continuamente, porque esses conhecimentos, quais são os conhecimentos críticos, dependendo da empresa, pode mudar, tá? Com frequência. Então, a gente não tem que gerenciar todos os conhecimentos organizacionais, a gente tem que gerenciar aqueles conhecimentos que são críticos e que naquele momento causam um impacto grande para a atividade fim da empresa e para a geração de resultado no negócio, tá bom? Bom, é isso, acabaram acho que as perguntas. Acho que é isso. Ah, tem mais uma pergunta aqui. Qual software vocês têm usado para mapear redes? Bom, tem vários softwares, tá? Tinha uma, agora eu não vou me lembrar o nome, que eu trabalhava até, porque existem dois tipos de softwares, né? Aqueles que são livres e aqueles que você precisa pagar. É claro que aqueles que são pagos são mais fáceis de usar, tá? E eles geram resultados, são bem mais fáceis de usar. Os softwares que eu usava, que eram livres, assim, eu tinha bastante dificuldade. Mas existem alguns aí que no mercado, né? Mas eu não vou sugerir nenhum porque eu acho que isso é complicado. Acho que você tem que analisar conforme as suas necessidades, né? Conforme o seu orçamento e tudo. Eu acho meio complicado eu sugerir alguma empresa aqui para vocês, tá? Mas depois qualquer coisa, Valéria, me adiciona e a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Bom, gente, já passei 15 minutos. Desculpem o atraso. Muito obrigada aí pela oportunidade. A CBGC, gostei muito mesmo de participar desse webinar. E tô aberta, tá bom? Então mantenham o contato, vamos conversando. Parabéns à SBGC pela iniciativa e muito obrigada a todos pela participação, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.